Esse evento, chamado Casa da Nube, ele nasceu no ano passado, de modo improvisado, repentino, porque houve a festa literária de Pomerode, a Fli Pomerode, e nós tivemos um stand lá, e fomos convidados para participar, e eu resolvi aproveitar a oportunidade e chamei alguns escritores, e a gente fez aqui mesmo, no hotel, numa outra sala ali, o evento, e foi bacana. Eu achei que era algo que deveria ser repetido com o Fli Pomerode ou sem Fli Pomerode. Esse ano não teve a festa literária, mas eu vou continuar fazendo esse evento anualmente. A ideia aqui é chamar escritores do catálogo da Editora Danúbio e intelectuais que se interessam pela literatura, principalmente pela literatura brasileira contemporânea, para te discutir a situação dessa literatura, como que ela está e para onde que ela está indo e o que pode ser feito. O título da minha fala aqui, da minha palestra, é Uma Literatura Brasileira Dissidente. Então eu vou explicar o motivo. Na antiga União Soviética, se alguém quisesse publicar um livro, era preciso ser membro do sindicato de escritores da União Soviética. Se você não tivesse uma carteirinha do sindicato, você não poderia ter autorização para uma editora publicar o teu livro. Então era uma forma de afunilar a publicação. Quem quer que fosse expulso do sindicato ou não aceito no sindicato, e para você ser membro do sindicato de escritores, você tinha que ser, na prática, membro do Partido Comunista da União Soviética. Se você não fizesse parte desse grupo, você estava fora do sistema literário. Não podia publicar. Era essa a lei. O que aconteceu foi que muita gente de talento, os melhores, os de mais talento na União Soviética, tiveram que contrabandear os seus livros para o exterior para conseguir ser publicado. O Alexandre Solzhenitsyn e o Boris Pasternak são os dois maiores exemplos, inclusive ganharam um Nobel de Literatura com livros publicados fora da União Soviética, e eles fizeram parte da chamada literatura dissidente na União Soviética, mas que também acontecia nos países do leste europeu, como na República Tcheca. O nome mais famoso da República Tcheca é o Václav Havel, que era um dramaturgo e foi depois presidente, era antiga Tchecoslováquia, chegou a ser presidente da República Tcheca depois da democratização do país nos anos 90. Lá também existia um movimento de literatura dissidente. O filósofo britânico Roger Scruton, inclusive, viajava para Praga e dava conferências e aulas em porões, em locais escondidos, porque eles eram uma subcultura, eles chamavam, a expressão deles era uma polis paralela, uma cidade paralela, fora da cidade oficial, que era dos institutos, das instituições governamentais, das instituições constituídas e do sistema literário. No Brasil contemporâneo, não existe nenhuma legislação como a da União Soviética. Você não precisa ser membro de um sindicato e nem de um partido para você conseguir publicar um livro. No entanto, existe uma situação que, se não é legal ou oficial, ela é de fato. Essa é a minha opinião, sou eu falando. Existe um bloqueio nas grandes editoras, nas principais editoras, para quem quer que não comungue de uma ideologia oficial. Se você não for um escritor que escreve conforme uma determinada cartilha ideológica, você não vai ter espaço nas principais editoras brasileiras, você não vai ter espaço no sistema literário, nas festas, nos editais, nas feiras, você não vai ter lugar no palco, você não vai ter voz na mídia cultural e na imprensa especializada. Você simplesmente vai ficar alijado. Então, não existe nenhuma legislação que te proíba de publicar, mas você publica e cai na espiral do silêncio. Todos os escritores da minha editora escrevem livros diferentes, inclusive eu. Nenhum deles, porém, escreve conforme a cartilha ideológica da ideologia que eu vou chamar de ideologia oficial. Qual que é essa ideologia oficial? Atualmente, o identitarismo, aquilo que chamam de woke, as chamadas minorias. E também um componente de niilismo. Você tem que ser niilista e identitário. Há 100 anos, na União Soviética, você tinha que escrever conforme os cânones do realismo socialista. Inclusive, alguns escritores brasileiros escreviam. Jorge Amado é um exemplo no começo da carreira.
Se você não escrever conforme os cânones da esquerda identitária, se você não escrever de forma nihilista, você não vai ter voz no sistema literário. É só vocês verem as listas dos vencedores dos prêmios literários no Brasil, o maior deles, o Jabuti, e você vai ver que ano após ano são sempre premiados livros e autores que seguem essa cartilha. Eu fundei uma editora para todo mundo que não segue, por isso é uma escritora dissidente. Nós não temos problemas de ilegalidade, mas nós temos problemas de penetração e de espaço no mainstream. Eu chamo, portanto, uma literatura dissidente nesse sentido. Nós somos à margem da cultura dominante. Os nossos escritores vivem diretamente da comunicação com o público por meio da internet, e a publicação também só é possível por causa das novas tecnologias de impressão digital. Se não houvesse internet e se não houvesse a impressão digital, que é algo que só ganhou viabilidade há cerca de 10 anos, a editora da Nube seria impossível, os livros que eu publico de literatura brasileira contemporânea não existiriam, não teriam nenhuma chance de serem sequer impressos, porque no sistema anterior de impressão você tinha que imprimir 1.000, 2.000 para viabilizar uma tiragem. Agora você consegue fazer impressão sob demanda, você consegue imprimir 10, 15, 20, 30 livros, fazer tiragens pequenas e consegue chegar no público direto pelo Instagram, pela lista de e-mail e fazer, como estou fazendo aqui, uma feirinha do livro e comunicar com as pessoas interessadas em literatura. De modo que não existisse essa liberdade relativa ainda na internet, nós teríamos assim um bloqueio de fato mais parecido com o que era no leste europeu no século XX. A editora publica autores que não só não fazem parte, não comungam com essa ideologia oficial, como também não são membros, no geral, da universidade. Que, além de você comungar da ideologia oficial, se você olhar o perfil dos escritores que fazem sucesso no Brasil hoje, por exemplo, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório e outros ficcionistas, você vai ver que eles são oriundos do meio universitário. Olhando a tradição brasileira literária, desde que o sistema literário brasileiro foi estabelecido, em princípios do século XIX, até a década de 50, os escritores não eram formados na universidade. A literatura brasileira nasceu, conforme o José Belchior acredita, e eu acho que ele tem razão, quando o José de Anchieta escreveu o poema Virgem Maria nas praias do Espírito Santo, na areia da praia. Ele estava cativo de uma tribo indígena, e durante aquele tempo em que ele ficou no cativeiro, ele escreveu em latim um poema Virgem Maria, e ele memorizou aquilo. Ele escrevia na areia da praia, e as ondas do mar vinham e apagavam, e ele escrevia de novo, as ondas do mar vinham e apagavam. O São José de Anchieta também foi o primeiro dramaturgo brasileiro. Ele fazia peças pedagógicas, um tom catequético para a conversão da população nativa. Então ele é o fundador, uma espécie de padroeiro da nossa literatura. A literatura brasileira nasceu ali, com um espanhol de Tenerife, jesuíta, escrevendo em latim, escrevendo alguma coisa em espanhol e até em tupi. No século XVII e XVIII, nós tivemos a literatura barroca, né? O Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira. Depois tivemos a Pleiade Mineira, o Tempo da Inconfidência, os grandes poetas ali de Minas Gerais, fazendo aquela poesia pastoril, classicista, e com moldes bem rígidos. Mas nós não tínhamos um sistema literário. Era uma espécie de república das letras bem restrita, semelhante ao que acontecia, por exemplo, em Roma Antiga. Cícero escrevia para Júlio César, que escrevia para Crasso, que escreviam entre os amigos. Não existia imprensa, os livros eram caros, cópias manuais, e era ali um punhado de pessoas que escreviam, bem pouco. A literatura brasileira, até o começo do século XIX, era isso. O pouco de literatura que era produzida no Brasil era para um círculo muito pequeno de pessoas, e não tinha nenhuma possibilidade sequer material de expansão disso, logística, impressão. Até era proibido no Brasil colônia imprimir livros aqui, não podia. Quando veio a independência do Brasil, e com a explosão do movimento romântico no mundo inteiro, a coisa ecoou aqui e começou a nascer
com aqueles poetas românticos, o sistema literário. Esse sistema literário capengou ao longo do século XIX, mas começou a surgir romancistas, editoras, livrarias, como a Livraria Garnier, no Rio de Janeiro, que era um ponto de encontro do pessoal. E a coisa começou a funcionar principalmente na segunda metade do século XIX. É aí que a gente tem o José de Alencar, que é um sujeito que tinha bastante tiragem, vendia bastante, e o Machado de Assis escreveu nesse período, e vários outros romancistas brasileiros e poetas começaram a se popularizar. Mesmo assim, nas correspondências entre o Joaquim Nabuco e o Machado de Assis, quando o Joaquim Nabuco já estava no exílio, depois do golpe militar da República, o Joaquim Nabuco se referia ao Machado de Assis como palmeira solitária. O Joaquim Nabuco estava lá no exterior, trocando cartas com um amigo, e dizia, aí no Brasil só tem você. Não tinha só o Machado, tinha alguns outros bons escritores, literatos, mas era realmente uma sensação de que havia um deserto. O próprio Machado de Assis acabou fundando a Academia Brasileira de Letras, na expectativa de fortalecer um sistema literário. Ele achava aquilo um grande legado dele, ele tinha essa ilusão, até acredito, no final da vida, apostava muito naquele projeto. Então, agora eu fundei a academia, conseguimos uma sede para a Academia Brasileira de Letras, agora a coisa vai andar, vai se sustentar. E não por causa da academia, por outras questões, a coisa foi mesmo. Se você for ver, a primeira metade do século XX, a literatura brasileira começou a florescer. E muito bem. Na década de 20, o Coelho Neto, por exemplo, que é um escritor até esquecido, ele chegou a ser cogitado para ganhar o Nobel de Literatura. Mas ninguém sabe disso, mas o escritor brasileiro quase ganhou o Nobel nos anos 20, o Coelho Neto. Mas quem que lembra do Coelho Neto? Está esquecido. Ele foi soterrado pelo movimento da Semana de 22, que foi um movimento praticamente feito contra o Coelho Neto, de certo modo, né? Ele vai fazer toda essa bagunça aqui contra o Coelho Neto. De qualquer modo, década de 20, 30, década de 30 com o romance regionalista, a coisa foi encorpando. E entre década de 30 e 50, a gente teve uma pujança muito grande na nossa literatura. A coisa foi. Você pega ali poetas, fazer uma lista rápida de cabeça aqui do pessoal que publicou no Brasil entre os anos 30 e 50. Por que eu vou fazer essa lista? Para depois vocês compararem com o que veio depois e com o que a gente tem hoje. Pensem no cenário brasileiro atual de escritores, os nomes que vierem à cabeça, dos últimos 30 anos, desde os anos 90 para cá, e vamos comparar com Jorge de Lima, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Augusto Frederico Schmidt, Nelson Rodrigues, Jorge Amado, me ajuda aí, Fábio. Érico Veríssimo, Dalton Trevisan, José Lins do Rego, Marcos Rebelo, José Geraldo Vieira, Herberto Salles. Dá para continuar, Nestor, me ajuda aí. Tem essa listinha: Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Clarice Lispector. É muita gente. Se você for ver uma comparação qualitativa entre esses escritores das décadas de 30 e 50 com o que veio depois, na minha opinião, a coisa começou a baixar, principalmente a partir dos anos 60. E, depois dos anos 90, a coisa sumiu, de modo que o Wilson Martins, crítico literário, no final da vida, quando ele escrevia nos suplementos literários dos anos 90, ele até escrevia com certa perplexidade, porque dava uns romances, uns lançamentos para ele resenhar, e ele chegou a falar, tá difícil achar alguma coisa que preste aqui, porque fiquei mal acostumado a fazer resenha lá dos anos 40, anos 50, anos 60, e agora não tem mais nada. E a coisa começou a minguar, e chegou um ponto em que ela praticamente sumiu. Vocês terem um padrão de comparação também mercadológico. O Brasil, em 1950, tinha 40 milhões de habitantes, mais ou menos. Nesse ano, a editora Saraiva lançou a primeira edição do romance A Ladeira da Memória, do José Geraldo Vieira. Esse livro saiu com primeira tiragem de 45 mil exemplares, que foi esgotado em 3 meses. Pouco antes, 4 anos antes, o Guimarães Rosa lançou a primeira edição do Sagarana, em 46. Primeira impressão, 3 mil, esgotado em 2 semanas. O Cristóvão Tesa, que é um escritor contemporâneo, premiado, do meio universitário,
Quando a Companhia das Letras resolveu fazer uma aposta alta em 2013, eles pensaram, a gente vai fazer uma aposta alta aqui, vamos lançar o Cristóvão Tesla, eu acho que ele tem potencial, vamos fazer uma tiragem ousada. 2013, 8 mil exemplares. Em 2013, o Brasil já tinha 200 milhões de habitantes, 400% mais população do que em 1950, década de 40, e uma aposta ousada em literatura brasileira contemporânea é 8 mil, e eu não sei se vendeu. Não sei se houve segunda edição desse livro, não lembro qual livro do Cristóvão Tesla que é. De modo que o país cresceu economicamente, demograficamente, e o sistema literário caducou, sumiu. Os acontecimentos recentes que a gente teve, por exemplo, no Rio de Janeiro, se eu for ver quem foram as pessoas que deram opinião a respeito. Policial militar, cantor de funk, celebridade. Nos anos 50, quem que chegava às massas e escrevia para milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas? Eram as pessoas que escreviam no jornal, existia um jornal é uma coisa que sumiu, né? Mas ali, nos jornais do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ainda era a capital, e era o centro difusor cultural, escrevia lá Alto Maria Carpo, Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues. Então, se o que aconteceu no Rio de Janeiro tivesse acontecido nos anos 50, quem que ia pautar a discussão ia ser esses caras, ia ser o Vinícius de Moraes, ia ser gente de outra qualidade, Gustavo Corsão, ia ser gente de outra qualidade intelectual e cultural, de outro patamar. Para mim, isso ilustra que houve uma destruição do sistema literário. Esse sistema literário que começou a ser construído nos anos 1820, que chegou à sua máxima maturação na década de 1950, de 1960 para cá, começou a minguar e se tornou irrelevante, de modo que hoje os escritores não têm voz na sociedade brasileira. Você pode até achar escritores que vendam, mas os escritores não têm peso, a opinião deles não é procurada como orientação, como bússola na sociedade brasileira. Eles vão perguntar o que o jogador de futebol acha sobre isso, o que o cantor de música pop acha daquilo, mas os escritores sumiram. As razões para isso, por que eu acho que isso aconteceu? Eu vejo 3 motivos para ter acontecido esse colapso do sistema literário brasileiro. E eu vou, antes de explicar as 3 razões para esse colapso, eu vou fazer uma comparação com o mercado de um país vizinho aqui. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e no Brasil são vendidos 50 milhões de livros por ano. Isso dá uma média de 0,25 livro vendido por habitante. Esse é o tamanho do nosso mercado literário, editorial. O Uruguai tem 3 milhões e 300 mil habitantes. É um país que tem uma população menor do que a região metropolitana de Curitiba. Vende 3 milhões de livros por ano. Dá praticamente um livro por habitante. De modo que dá para dizer que proporcionalmente o mercado editorial uruguaio é 400% maior que o nosso. Acontece que eu estou falando do Uruguai, que é um país pequenininho da América do Sul. Mas se eu for comparar com Noruega, com Dinamarca, com França, é um vexame completo. O Brasil tinha que ter um mercado editorial muito maior. Então, a literatura minguou, o mercado editorial sumiu, e a meu ver a coisa colapsou. O meu esforço aqui pequeno é de tentar fazer algo para levantar um pouquinho essa peteca. Então, esforços modestos e com recursos mínimos, inclusive porque funcionando à margem do sistema literário e do sistema governamental. As 3 razões para esse colapso. A primeira, educacional, acho que todo mundo vai imaginar, é muito fácil de perceber. O tal do analfabetismo funcional, é uma expressão que virou corrente, e tem vários índices que 40% dos nossos universitários são analfabetos funcionais. Então, analfabeto funcional é aquela pessoa que conhece as letras, sabe ler as palavras, mas não consegue decifrar um texto, interpretar um texto, dizer o que tem num texto, inclusive funcional, porque conforme a função, né? Um médico tem que saber ler um artigo de uma revista médica, um engenheiro tem que saber ler um tratado de engenharia e por assim vai. Então, 40% dos universitários brasileiros não são capazes de ler textos que eles deveriam saber ler.
Então, é lógico que você tem uma situação dessa, fica muito difícil você pensar em escrever literatura para as pessoas que não conseguem ler um texto de jornal. O analfabeto funcional ele não vai conseguir ler uma notícia de jornal, um artigo de revista. Acontece que esses índices de analfabetismo funcional, eles são baseados nisso que eu acabei de falar. Normalmente é a capacidade de ler um artigo, uma notícia de jornal. Mas, a rigor, e aí eu me remeto ao professor Rafael Falcon, numa palestra que ele deu no Instituto Borborema, chamado O Dever de Educar-se, a rigor, o letramento pleno, a capacidade mesmo de ler, não é só você saber ler uma notícia de jornal ou até um livro mais elaborado. O letramento pleno sempre foi entendido nos sistemas educacionais até cerca de 100 anos como, em língua portuguesa, por exemplo, você ler e interpretar um soneto, do que há de mais elevado na língua, no caso do nosso Camões. Então, quem não é capaz de apanhar um soneto de Camões ou estrofes dos Lusíadas e ler aquilo, não é plenamente alfabetizado. Se você não souber pegar um soneto do Camões, ler e explicar, você não chegou num patamar de letramento que um adolescente de 15 anos tinha em 1930. Então, essa é a situação do Brasil atual. Então, esse é um motivo educacional, que houve também um desmantelamento do sistema educacional ao longo de 100 anos, onde foram abandonados os métodos tradicionais de educação e foram estabelecidas vanguardas, uma atrás da outra, e o resultado foi que hoje você tem, segundo esse critério aí que eu disse, de você saber ler um poema, por uma das pesquisas que o Rafael Falcon cita, nós temos 92% de analfabetos funcionais, e eu acho que é mais. É só consultar a sociedade e ver quantos brasileiros conseguem ler um soneto do Camões, em todas as classes sociais. Então, o analfabetismo funcional o analfabetismo funcional ele é generalizado. Então, a gente está aqui tentando fazer um esforço de literatura para uma população que se tornou ágrafa, ele já não consegue ler. Mas essa é a circunstância que a gente está. Então, houve esse colapso educacional. Esse colapso educacional não refletiu somente no sumiço dos leitores, das pessoas perderem a capacidade para apreciar literatura, ler literatura, mas também nos próprios escritores. Essa geração que floresceu entre 1930 e 1950 teve, na infância, os métodos de educação tradicionais. Estudava latim, estudava grego, tinha ali uma boa composição literária, chegava com 16 anos, até que qualquer pessoa que frequentava a escola nas primeiras décadas do século escrevia seus sonetos na adolescência. Qualquer molequinho, vi que molequinho de 16 anos, 17 anos fazia para namorada e escrevia poemas. Mas poemas ali versificados, tudo certinho, seus sonetos, seus alexandrinos, por piores que fossem, sabia. Porque qualquer um que passasse pelo sistema escolar era capaz de escrever um poema certinho, com a versificação perfeita. Então, dessa massa de pessoas que tinham essa educação de base melhor, aqueles que eram vocacionados, que já saíam de um ponto de partida bom da infância, decolavam na vida adulta quando viravam escritores. Aí dessa geração que todo mundo foi educado assim, desde um Graciliano até o Carlos Drummond de Andrade, pessoal todo. As reformas educacionais no Brasil começaram na década de 40 e depois foi uma atrás da outra, foram sendo abandonados os métodos tradicionais, e os escritores das gerações seguintes já começaram a ter cada vez mais uma educação de base na infância pior. Então, sem perceber esse problema, sem perceber essa defasagem, sem ir atrás de suprir isso aí, simplesmente achando que eram mudanças naturais das épocas e que seu estilo mal escrito é só diferença de época. É um anacronismo, eu não vou escrever que nem Euclides da Cunha porque eu estou em 2025. Não, meu filho, você não vai escrever que nem Euclides da Cunha porque você não consegue. É isso, esse é o problema. Você não tem nenhuma condição de mimetizar aquilo, nem como pastiche, nem como cópia, a prosa de Euclides da Cunha ou a versificação do Cruz e Souza, para trazer um exemplo aqui nosso, catarinense. Não dá, a pessoa não consegue. Então, a primeira causa é essa, é uma causa educacional. A segunda causa, que é junto com a terceira, é o domínio das universidades sobre a criação literária no Brasil, sobre o sistema literário brasileiro. Eu falei,
até os anos 50, não eram professores universitários que escreviam livros no Brasil. Nelson Rodrigues não era professor universitário. Antes, Lima Barreto não era, Machado de Assis não era, Manuel Antônio de Almeida não era, Graciliano Ramos não era. Os nossos grandes escritores não aprenderam a ser escritores numa universidade, num curso de letras ou num curso de ensino criativo, de escrita criativa. Eles aprenderam pela tradição viva de ter uma literatura muito boa, em que eles podiam ler direto dessa fonte, que foi o caso do Nelson Rodrigues. Quem lê a biografia do Nelson Rodrigues, hoje o pornográfico, do Rui Castro, o Nelson Rodrigues teve pouca escolaridade formal. Acho que com 11, 12 anos já tinha saído da escola, mas na época, com 11, 12 anos, ele já tinha uma boa base de escola, e aí ele foi ler sozinho. Ele morava na periferia do Rio, no subúrbio, e devorava livros. De modo que aos 17, 18 anos ele já tinha lido tudo que prestava, tudo em bom, em português e francês. Já tinha uma baita de uma bagagem. Lima Barreto, uma situação parecida. Aí ele foi trabalhar no jornal, assim como Machado de Assis foi trabalhar no jornal quando tinha 15, 16 anos, e tantos outros escritores brasileiros foram trabalhar no jornal, e ali ele tinha um macaco velho, tinha um cara mais experiente, no caso Machado de Assis era o Manuel Antônio de Almeida, e o Nelson Rodrigues, quem fez esse papel foi o irmão dele mesmo, Mário Filho, que já era um jornalista experiente ali. Aí ele entra com 16 anos, 17 anos, o pessoal entrava no jornal, tinha que escrever todo dia, levava cascudo se escrevesse errado, tinha que entregar, o sarrafo era lá em cima, e o cara aprendia a escrever uma espécie de prática, um mestre-discípulo no modelo pedagógico tradicional, que é o modelo, por exemplo, que se ensina as artes plásticas. Quando você vai aprender vai no ateliê para aprender a desenhar, para pintar, para fazer escultura, é assim. É o modelo das antigas guildas. Lá é uma tradição bem da Idade Média e que não tem nada a ver com o sistema universitário tal qual ele foi estabelecido nos últimos 200 anos. Essa tradição viva, ela se perdeu, houve a ruptura, porque a formação dos escritores começou a ser oriunda das universidades. Mas antes disso, as universidades pegaram a crítica literária para si. Até a década de 50, nós tínhamos não só muitos escritores atuantes de qualidade, mas suplementos literários e revistas culturais de qualidade. As revistas culturais e os suplementos literários dos jornais do Rio de Janeiro eram uma coisa maravilhosa. Agripino Greco, Otto Maria Carpo, Gustavo Porção, uma galera muito boa escrevendo nesses lugares. Então, alguns escritores que faziam a própria crítica literária. E também gente com essa mesma formação, que os escritores, essa formação é prática numa pedagogia tradicional. Nos anos 60 começou a universidade a puxar isso para si. Falou, não, essa crítica feita nos jornais, ela não é científica, ela não tem rigor, ela não tem método. Nós vamos ter que pegar aqui o Roland Barthes, o sujeito estruturalista da França, ou Derrida, ou não sei o quê. E isso aí não é para leigo, isso aí é para quem é preparado. Puxaram a crítica literária para dentro da universidade, morreram os suplementos literários. Se você for ver a evolução dos suplementos literários que eles tratavam primordialmente de literatura viva brasileira contemporânea, nos anos 40 e 50, a partir dos anos 70 eles começaram a falar de cinema, de música pop, porque não, a literatura está lá encerrada, enclausurada nos muros da universidade, então aqui na imprensa a gente falar de outros assuntos culturais. Aí, na minha adolescência, nos anos 90, você pegava um caderno cultural da Folha Ilustrada, era lá, novo disco dos Titãs, era isso aí. Então, aqueles suplementos literários que falavam de literatura começaram a falar de música pop, de cinema de Hollywood e coisas assim. E a crítica literária foi esterilizada. Onde estão os críticos literários? Sumiram, não tem mais. Mas logo depois a universidade usurpou para si a própria escrita literária. Começaram a surgir os cursos de escrita criativa e primeiro, no final dos anos 50, os próprios cursos de letras, que não existiam, curso de formação em letras, os cursos de escrita criativa, o Ciro dos Anjos, que é um baita do escritor, foi um dos precursores disso, e alguns outros. E aí começou a se consolidar a ideia errada, cada vez mais, de que para você se tornar um escritor, você tem que sentar numa universidade, fazer 4 anos num curso de letras, fazer um curso de escrita criativa, e aí você vai aprender a escrever. Então a crítica foi dominada pela universidade, a escrita foi dominada pela universidade, e as pessoas formadas na universidade
começaram a se tornar os editores das grandes editoras e os jurados dos prêmios literários. Aí a gente tem a situação atual, que todo mundo é do meio universitário. Aqueles escritores formados tradicionalmente sumiram. Os escritores da Danúbio, quase nenhum é formado. Eu não sou formado, eu não tenho formação literária nenhuma. Se perguntar, formação acadêmica, se perguntar, Diogo, no que você é formado? Eu sou formado em Shakespeare, Balzac, Machado de Assis, Homero, essa é a minha formação. Não tenho diploma nenhum. O Fábio Gonçalves está aqui, vai falar depois de mim, também não tem diploma, largou 3, 4 faculdades, nem eu larguei 4, você não largou quase tantas quanto eu. Né? A gente tenta fazer a coisa moda antiga, porque eu vi que lá os caras não vão nos ensinar o que a gente quer aprender, a gente quer aprender o que os caras faziam antes. E nas universidades eles não sabem fazer isso e não vão nos entregar. A universidade roubou, então, usurpou, eu uso esse verbo sempre, usurpou essa prerrogativa. O terceiro motivo é político. Depois que os militares deram o golpe em 64, houve uma discussão interna na esquerda brasileira. Parte foi para a luta armada e outra parte foi para a disputa cultural. O pessoal foi para a luta armada, morreu tudo lá no Araguaia, foi tudo dizimado. O pessoal do PCdoB e das guerrilhas. O pessoal do PCB, que foi para a disputa cultural, eles adotaram as ideias do Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi o fundador do Partido Comunista Italiano, ele foi preso por Mussolini, foi perseguido pelo fascismo e escreveu quase todo o cárcere. E ele inverteu o marxismo tradicional. O marxismo tradicional diz que a superestrutura é determinada pela infraestrutura, isto é, o mundo espiritual, o mundo cultural, o mundo das ideias, o mundo imaterial, a literatura, as artes, a própria legislação, o sistema de valores, a religião, tudo isso se forma conforme a infraestrutura material, que são as relações de trabalho e as relações econômicas. Então, conforme o arranjo material da sociedade produtiva, você vai ter uma cultura em cima. Gramsci falou, não, é o contrário. Você vai ter que mexer na cultura para depois você mexer na infraestrutura. Então ele mudou o caminho da revolução. O caminho da revolução agora não é mais através do proletariado, dos sindicatos, não. Agora esse caminho está fechado, o pessoal no regime militar, com a ditadura militar, o pessoal da esquerda no Brasil comprou essa ideia, pessoal, a coisa está fechada mesmo, é o pessoal que está tentando fazer uma coisa por métodos violentos ou fazer greve, não sei o que lá, está apanhando, não tem espaço. A gente vai tentar o caminho que esse italiano falou aqui. E foram muitíssimo bem sucedidos. Esse caminho da guerra cultural, digamos assim, ele consiste em fazer uma lenta ocupação de espaço em todos os meios de difusão cultural. Gramsci cunhou o conceito de intelectual orgânico. Intelectual orgânico é qualquer sujeito que tenha a voz na sociedade. Um padre no púlpito, um pastor dando seu sermão na igreja evangélica, um jornalista, um professor, um cantor, um artista qualquer. Qualquer pessoa que tenha uma audiência, que fale para essa audiência, e produza cultura, digamos assim, é um intelectual orgânico. De modo que a estratégia do gramscismo consistia em vamos tomar todos esses postos, vamos pegar todos os microfones. Onde houver alguém falando para alguém, ele tem que ser ou membro do Partido Comunista ou companheiro de viagem. De modo que houve essa ocupação das universidades, essa ocupação da imprensa e do meio cultural pelo Partido Comunista Brasileiro. Isso trouxe um problema muito grave cultural, porque foi o critério partidário se sobrepôs ao critério cultural. Até os anos 50, no Brasil, antes da adoção de Gramsci, você tinha um convívio entre intelectuais e escritores de direita e esquerda no Brasil, em franco debate no espaço público. Tem uma edição da Sétimo Selo, acho que é a Sétimo Selo que publica o Corsão. É a Sétimo Selo, né? Corsão, não, é a Vide. Tem uma edição da Vide Editorial, de um livro do Gustavo Corsão. O Gustavo Corsão era um escritor católico, quase tradicionalista, assim, um pezinho no final da vida. O Gustavo Corsão escrevia nos grandes jornais brasileiros e debatia com Oswald de Andrade, por exemplo.
Nessa edição da VID, na aba do livro, na orelha, tem lá um elogio ao livro do Gustavo Corsão, feito pelo Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, comunista, professo, todo mundo sabia que era membro do PCB. Gustavo Corsão, direitista, professo, confesso, explícito. Os caras se liam, se elogiavam até, o livro do cara é bom, eu não concordo com nada que o cara está falando, mas o livro dele é muito bom. Então existia um ambiente de alta cultura em que, entre direita e esquerda, o critério estético-cultural prevalecia. Com a adoção do gramscismo, isso acabou. Porque se o negócio é ocupar espaço, dominar todos os microfones, a gente vai ter que boicotar os caras que não são do nosso time. Isso foi deletério para a cultura brasileira. Porque aí a pergunta não é o livro do cara é bom, ele está falando a verdade. A pergunta é, ele é nosso ou não é? Ele é do nosso time, ele está do nosso lado ou não está do nosso lado? Então, acho que somando esses três fatores, colapso educacional, a primazia da universidade, que está relacionado ao terceiro, que é a estratégia gramscista, a gente chegou no estado atual. Eu fundei a editora numa tentativa de fazer algo para tentar melhorar esse cenário, restaurar um pouquinho. Giotto, o pintor renascentista, dizia que quando ele começou a pintar, século XIV, em Florença, perguntavam para ele o que era a ambição dele. Ele falava, eu quero... o melhor elogio que vocês podem fazer sobre os meus quadros é dizer que parece com os antigos. Se você olhar uma pintura minha, alguma coisa, isso aqui parece que o pessoal fazia na Grécia e em Roma, eu estou feliz. A minha pretensão literária é que o pessoal leia os livros da editora Danube e diga, nossa, parece com os antigos, parece com aqueles escritores que a gente tinha na década de 30, 40, 50. Essa é a pretensão. Se eu conseguir realizar isso, eu já estou feliz. E eu acho que eu estou indo nesse caminho. Eu vou encerrar por aqui, agradeço a presença de vocês, e vou passar aqui a bola para o Fábio Gonçalves, que vai falar sobre a experiência dele como jurado no prêmio da Biblioteca Nacional, há uns 3 ou 4 anos, que ele foi jurado em poesia, e vai complementar o que eu tenho falado. Vocês têm uma palestra que chama Retrato da Poesia Brasileira Contemporânea, para ilustrar melhor isso que eu falei. Eu falei que existe um colapso, que a qualidade caiu muito. O Fábio aqui vai explicar isso aí melhor para vocês. Obrigado.